Olá, eu sou o Rafa Eu sou o João Stefanello. e esse é o Pod Polis. Qualquer lugar é lugar para falar de política. E hoje a gente recebe a Luana Mota. Ela é lá de São Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro. É ativista, cientista social, comunicadora e mãe da Cecília. Luana, primeiramente quero agradecer que você passou aí por uma energia, uma correria de moto para chegar aqui. Quero agradecer a sua presença. E a primeira pergunta é: por que você escolheu a política? Meninas, muito felicidade gigante de poder estar aqui com vocês. Eu sou a Luana Mota, sou cientista social, sou de São Gonçalo. Experimentei hoje para chegar aqui a mobilidade urbana do Rio de Janeiro que não funciona. Tenho 27 anos, sou mãe, apesar de jovem. E eu escolhi a política justamente por entender que era um caminho, né, o principal instrumento de transformação e que a gente deveria participar de alguma maneira para poder ajustar, alinhar as coisas de acordo com o senso de justiça, de acordo com um sentimento genuíno de bem comum, né? Então, na adolescência, eu comecei a participar, mas aí a gente vai conversando. Tomar responsabilidade, isso que me motivou a participar da política. Boa, eu gostei já de ver essa consciência, né, de mudança, mas eu aproveito um gancho e pergunto, assim, talvez como jovem, né, os jovens também hoje entendem essa pressa de mudar, entendem a minha política como um lugar de não tão rapidez, não tanta rapidez da mudança, assim. Então, como é que você, por exemplo, se coloca nesse lugar da angústia ou da pressa, às vezes, né, da juventude e da vida, né, para realmente não quero fazer, quero estar ali mudando e entendendo o tempo da política, o tempo das coisas na nossa vida, né, que não são tão rápidas, assim, grandes decisões, né? Então, quando eu era adolescente, em torno de uns 16 anos, eu estudava na rede estadual, rede pública, e estavam acontecendo muitas coisas ruins, de ar-condicionado que era alugado e parava de funcionar, várias irregularidades que aquilo já ficava uma interrogação na minha cabeça. Mas num determinado momento teve uma ordem, né, para fechar a escola, que na verdade era uma conversa para trazer para uma unidade próxima e depois fechava a escola. E eu entendia que em São Gonçalo, né, uma cidade em segunda em população, mas com grandes problemas de toda ordem. Quando você fecha uma escola, você está cerceando uma ferramenta fundamental de transformação. Então, naquele momento ali, com 16 anos, eu comecei a me mobilizar contra o fechamento da escola. Mas o que eu entendia de política? Bolhufas, nada. E foi nesse processo penoso mesmo de como que faz um abaixo-assinado. Escola estadual, então não é com vereador, é com um deputado estadual. Então, foi nesse ímpeto mesmo de mobilizar os outros alunos, porque alguns estavam revoltados, mas outros não queriam participar. Daí, conversar com meus pares, né, que era importante, que eu sozinha não ia conseguir fazer nada, que a gente precisava colher assinatura. Então, foram vários alunos andando no bairro, buscando ex-alunos. A gente conseguiu ônibus para ir até a LERJ nessa época e, evidente, a gente não teve sucesso. Mas essa primeira experiência de ter um desejo ali nobre, né, e lidar com a frustração, me fez entender que eu não deveria recuar, mas que eu deveria me qualificar, tentar entender que mecanismo é esse, que lógica é essa, para poder ter os melhores instrumentos possíveis para contribuir como cidadã, contribuir ali como um agente político. Aí foi onde eu fui para a UF, eu me interessei de estudar ciência política, ciências sociais e talvez o sucesso, o não sucesso foi relativo, né? Porque talvez Exato. despertou, acho que não é talvez, despertou realmente esse movimento em você e talvez em muitos colegas de entender melhor como funciona esse movimento político, né? E eu só, para seguir um pouquinho nesse assunto, como é que você acha, talvez nessa experiência ou na vida mesmo, como as pessoas têm essa consciência de que todos somos, né, participantes da política, né? Você falou nesse processo, uns não queriam participar, outros foram convencidos a participar. Então, assim, às vezes falta essa consciência, né, na população que espera os políticos tomarem decisões, mas não se conscientizam de que as decisões também dependem da nossa cobrança ou do nosso acompanhamento ou da nossa postura realmente de ser mais ativo, né, nesse processo eleitoral e da política em si. Exato, assim, falta muita consciência e principalmente entender que nós estamos integrados enquanto sociedade. O ser humano tem uma tendência natural a transferir responsabilidade, né? Muito cômodo deixar às vezes para uma outra pessoa. Mas existem alguns processos também no meio do caminho
onde a pessoa prefere aquilo que é mais cômodo. Às vezes ela conheceu, às vezes é fruto da necessidade dela, às vezes é fruto de ideais não nobres, enfim. Ela conheceu um vereador que é próximo e aí aquela pessoa resolve ali algo para ela, uma gambiarra para ela, e ela se acomoda assim e tá tudo certo, ou então o problema dos outros não se diz respeito. Aí todo aquele ideal, aquilo que poderia ser o melhor caminho para a coletividade, a pessoa aborta essa ideia porque aqui tá bom, aqui eu consegui meu emprego, aqui eu consegui meu espacinho, e fica nessa pequenez, né? Uns não se envolvem porque não entendem que a gente é um organismo social completo, né? Se em alguma parte há desequilíbrio, de alguma forma o restante vai ser afetado, né? Então falta essa consciência, e também muitos que acabam se acomodando no sistema e cria esse vício, né, ruim, que não deixa a gente avançar em termos de democracia, de transparência, de projeto, etc. É um bom ponto. Pois é, Luana, agora eu quero saber um pouco sobre a sua campanha eleitoral. Você chegou a fazer ano passado, candidata a deputado estadual, não foi isso? E eu queria te perguntar como foi fazer uma campanha eleitoral sem ter parentes, assim, na política, sem ter alguém por trás, assim, porque a gente vê que é muito comum, quando a gente assiste a política do Rio de Janeiro, a gente vê filhos de governadores, netos de ex-prefeitos e tudo mais. Como é que foi fazer essa campanha tendo essa realidade? Como é que foi para você? Vou até te remontar a 2020, que eu também fui candidata a vereadora e depois construí para deputado estadual. É muito difícil fazer a política quando você não é filho de ninguém, você não é mulher de ninguém, e também não tem ali poder aquisitivo do alto empresariado, né, o grande empresariado pesado mesmo. É muito, muito, muito complicado. Mas eu tento sempre ver o ponto positivo de todas as coisas. Num processo que foi muito doído de 2020, muito difícil, a gente conseguiu ali estar equiparado na nominata do partido a outras pessoas que já tiveram uma história política, que tinham recurso, que tinham diversos funcionários, e eu consegui me aproximar da votação dessas pessoas. Aí foi o primeiro momento que, tipo assim, essa menina existe, vamos considerá-la. E a campanha de 2020, de 2022, agora de deputado estadual, foi também uma campanha onde predominou o nome na minha cidade, né, não querendo falar mal de ninguém por fazendo comentário antropológico. O slogan de um candidato a deputado estadual era filho do prefeito. E, de fato, ele se elegeu, foi o segundo mais votado do estado. E era o capital político dele de ser filho, não havia menção à formação profissional e tal. Então, é uma barreira muito difícil de ultrapassar, mas, por outro lado, a gente se conecta também a muita gente que está insatisfeita, muita gente que está de saco cheio, muita gente que não aguenta mais aquele mesmo cara com a camisa azul clara, com a esposa loura e beijando as crianças, pegando no colo. Então, por mais que a gente encontre bastante dificuldade, consegue ecoar também muitos corações e muitas mentes que querem algum tipo de transformação. Tem gente que está desanimada, que já nem quer votar, prefere anular tudo, mas esse movimento da pessoa ver que você está indo com proposta, que você quer dialogar, que você está andando na rua, que você está postando, que você está desenvolvendo conteúdo, é o caminho mais difícil, mas também é muito gratificante de você saber que cada voto, que cada apoio veio mesmo fruto de uma ideia de transparência, de transformação, de bem comum. Então, existe realmente esse desejo de mudança, né? Às vezes falta, não vou falar uma figura, mas falta realmente esse entendimento de onde participar, né? Então, assim, você falou um pouco, né, das figuras envolvidas na campanha, mas um pouco dos partidos também, né? Como é que você vê, assim, porque também, às vezes, é difícil, né, entrar num partido, ou não é tão difícil entrar, mas se colocar ali, ter espaço, realmente ser ouvida, ser apoiada, porque sabemos também que muitos partidos no Brasil têm aí donos, né? Assim, então, assim, os amigos dos donos é que recebem as verbas ou recebem, né, apoio. Então, não só, né, da população, mas como você vê os partidos também, né, assim, o espaço que você conseguiu ocupar dentro do partido que você escolheu, como é que você pensa isso? Os partidos são muito difíceis, porque os partidos têm donos. E antes de começar a campanha propriamente dita, de você receber o fundo partidário, existe toda uma estrutura prévia que já favorece quem é favorecido. Porque essas pessoas estão nos cargos de direção, essas pessoas escolhem quem rege ali a tesouraria do partido, né, quando tem principais eventos, né,
Essas pessoas conseguem articular com o vereador, com o deputado que está eleito para receber uma moção, para receber, ter um espaço ali de privilégio. Então, é muito difícil quando você não é filho de ninguém, não é mulher de ninguém, ter esse espaço. Mas eu sou racional, eu sou pé no chão, mas ao mesmo tempo eu sou muito corajosa. Então eu sempre fiz o que eu achava que tinha que fazer e conversava e fazia as coisas gratuitamente. Muita gente me reconhecia justamente por perceber que ela não é uma mulher de muita grana, não é uma mulher de grana, não é uma mulher filha desses caras, mas ela está disposta a esclarecer, a participar, a colaborar. Então eu me inscrevia na Câmara de Vereadores quando estava tendo algum debate e estudava antes sobre o tema, e nesse espaço também eu percebia que tinha muito vereador. Teve um vereador que falou assim, porque o vereador é aquele que vê a dor, isso está no nosso nome, e falou uma coisa totalmente fora ali da conjuntura, do objetivo. Então me preocupava de estudar, me preocupava de me qualificar. Então, quando a gente pega essa força mesmo de estudo, de transformação e vai conseguindo se unir a outras pessoas, por mais difícil que seja, mas tudo na vida é difícil, por mais difícil que seja, mas você vai conseguindo incomodar. Não é um espaço dado. Ninguém vai me dar esse espaço. Então é um espaço que acaba sendo mesmo no instinto de guerreira, mas é um espaço conquistado, que vai forçando e vai avançando um pouco mais. Vale muito, né? Vale muito esse espaço, vale muito essa luta mesmo. E aí, um pouco desse universo também, como mobilizar as pessoas, né? Porque estamos falando aqui que realmente, né, a teoria é bela, sim, mas a prática é cheia de desafios, né? Então, como mobilizar, às vezes, essa pessoa que desistiu de votar? Todo mundo é igual. Esse aqui é mais um prometendo que vai ser diferente, mas ele vai chegar lá, vai ocupar um cargo, vai se deslumbrar com toda aquela situação e vai esquecer das pessoas que votaram. Então, eu acho que assim, a gente fala muito que tem que participar, mas também existem exemplos diários bons, mas exemplos diários que desmotivam mesmo, né? Sim. Porque passa a eleição, vem a eleição e você pensa, agora achei uma pessoa que vai ser legal. E essa pessoa acaba não fazendo nada de diferente do que está aí, né? Então, como motivar? É um sentimento, assim, desculpa te interromper, claro, mas é um sentimento um pouco de decepção, às vezes, que sim, as pessoas têm com aquela figura, né? Por exemplo, a gente pode olhar para a política do Rio de Janeiro, local onde a gente está aqui, questão do governador. Às vezes, a gente teve o caso do Witzel, né? Que as pessoas estavam colocando, os eleitores dele estavam colocando uma esperança, olha, ali vai mudar, ali vai ter uma diferença. A gente tem uma realidade do Rio de Janeiro em que os nossos ex-governadores foram todos presos, assim, muitos presos, né, ou enrolados com a justiça, e quando a gente olha, a grande esperança dos eleitores, dos fluminenses, né, dos moradores do Rio de Janeiro, era que isso poderia mudar, e isso não aconteceu. Então, como motivar, principalmente os jovens, assim, que estão muito descrentes da política, como transformar não isso? Não só figuras, né, o sistema está muito, né, descrente, né, então, assim... a gente busca um salvador da pátria, né? E essa pessoa não existe, nunca vai existir, né? Somos seres humanos, então fica aí a nossa... Não tem resposta certa, é realmente dividir um pensamento. Esse processo de frustração, ele é muito forte, até mesmo porque o Brasil, né, a América Latina, tem esse apego à figura, né? E quando você idealiza uma pessoa, você idealiza ela perfeita em tudo. Daí vem uma pessoa que, enfim, pensa no próprio umbigo, está envolvida em casos de corrupção, vem aquela frustração, vem aquela descrença. Então, muitas das vezes, quando eu tô na rua, que eu trabalho rede social, mas trabalho muito na rua, fico cansada, exausta na campanha, mas para mim é gratificante. Primeira coisa que eu falo com a pessoa é, isso daí eu não vou fazer, isso daí não é papel de deputado estadual, se a senhora quer construir posto de saúde, a senhora tem que falar com os executivos, não é essa a minha tarefa. Então, muita gente, assim, não quer ouvir, mas outras, assim, poxa, eu gostei de você. Que você não tá aqui me enrolando, você tá falando, né, tá tentando me tratar com respeito, né, com dignidade por estar sendo transparente, então vou tentar te dar um voto. E você falou da questão da juventude, Rafa, mas o mais engraçado é que quem mais apoiava, assim, que eu sentia muito ímpeto, eram as pessoas mais idosas. Porque eles olhavam assim, você é tão jovenzinha, né? A gente tá precisando disso, da pessoa que tá vindo com o coração melhor. Então, o jovem é difícil de trazer. A gente teve o pior número, né, de pessoas, né, de 16 anos se inscrevendo no título de eleitor, mas não desistir, não olhar a dificuldade e tentar fazer o trabalho mesmo honesto, se você quer ilusão, você segue com esse comportamento político eleitoral que você tem.
Aqui é preto no branco, a forma como o legislativo funciona é essa, não tem como eu falar de recurso, de construção de posto para você. Se você jovem está frustrado, está depressivo, porque está desempregado, é porque não tem uma política de trabalho e renda, né, pensando o recorte de juventude, e para isso acontecer, você precisa apoiar jovem, você precisa também participar dos espaços durante esses 4 anos, né, porque tem muitas votações importantes e momento importante que quando não há apoio popular, um parlamentar, por mais engajado que seja, ele não consegue ali fazer uma pressão para ter uma maioria, para criar um certo constrangimento, né, uma pressão pública para ser aprovado um texto. Então, tento conversar com a juventude que, assim, precisa votar, mas principalmente precisa se envolver com qualidade, né, durante esses 4 anos, apoiando essas propostas, cobrando, de fato, participando. As pessoas esquecem, né, que o poder popular, né, digamos assim, é meio clichê falar isso, mas, né, quando realmente as pessoas se envolvem, participam, isso tem muita força, né, isso tem poder de mudança realmente, né, então é sempre bom lembrar isso, né, falar sobre isso, né. Luana, quero aproveitar, tenho uma dúvida aqui, uma curiosidade minha. A gente sabe que a maioria da população brasileira é composta por mulheres. Sim. Né? Como é ser mulher numa realidade partidária e numa eleição, por exemplo? Você acha que isso é algo positivo? Talvez não? Assim, como é essa vivência assim, de ser mulher assim, num espaço que a gente sabe que a maioria é composta por homens? Assim? Sim. Como é essa realidade? Conta pra gente, por favor. É uma realidade bem dolorosa, porque as mulheres na política, elas são projetadas para ou serem mulheres de alguém, ou serem secretárias, né? Enfim, tá em algum cargo ali escondido, servindo um café ou ajudando com alguma coisa. Enfim, se alguma bengala servir para algum interesse masculino, né? E quando a gente tá nesse espaço confrontando, não necessariamente com uma postura agressiva, mas apenas existindo, se colocando, às vezes há uma versão natural a gente como se não tivesse esse direito. Você não deveria estar debatendo esse tema, você não deveria estar debatendo essa pauta. E há também uma tentativa de tentar conduzir, tipo, você é mulher, principalmente no meu caso, né? Você é mulher negra, então fica aqui nessa caixinha, fica aqui nesse espacinho aqui bonitinho, que aí você me valida como um bom homem branco que tô te proporcionando um espaço, né, para você participar. Mas aí quando essa mulher ela quer falar de segurança pública também, ela se qualifica para tal, quando consegue se impor, quando consegue desenvolver também um debate de qualidade, a gente percebe mesmo muito ego. Claro que tem muitos homens que estão mudando, que são grandes apoiadores. Na minha trajetória política, eu encontrei com muitos homens ruins, mas encontrei com homens amigos que me ajudaram, mas vou dizer que 70% é de muito preconceito e muita dificuldade. E na rua também, eu falo na rua, né, mas é durante a campanha, falando com as pessoas. Eu percebo que, assim, um homem, basta, de novo o exemplo, né, ele botar aquela camisa azul clara que tá tudo certo. A mulher, você é formada onde? Exige um currículo que a gente não vê a exigência desse currículo quando a gente está falando de candidatos, né, homens, né? Então a mulher precisa provar mais e mais e mais que ela é capaz, que ela é apta de estar naquele espaço. E tem outras questões também, que é a questão de tempo. O tempo da mulher não é o mesmo tempo do homem, né? Geralmente a mulher está envolvida com cuidado. O cuidado do lar, o cuidado de outras pessoas. Quando alguém adoece na família, essa mulher se envolve de alguma maneira. Existe o cuidado dos filhos. E aí, além de toda essa violência direta, né, que a gente sofre, de preconceito, de querer que as mulheres não estejam nos cargos executivos dos partidos, né? Tudo isso que a gente experimenta cotidianamente. Mas tem o caso de que o homem, ele tá numa reunião partidária, ele sai, ele vai pro bar e ele tem outros espaços de socialização, de tomada de decisão, onde ele consegue fazer as costuras. Como a mulher tem outros compromissos, né, por conta dessa divisão de trabalho, acaba sendo mais uma dificuldade, porque o homem termina, ele consegue ir pro bar, para um restaurante, socializar. Às vezes essa mulher precisa voltar para casa, ela precisa fazer alguma coisa. Então, algo que afeta muito mulheres pobres, mas que também afeta mulheres de classe média, mulheres com uma boa condição de vida, porque esses papéis de gênero conseguem atravessar todas as classes sociais. Então, é um grande, grande desafio inserir as mulheres na política. Eu acho que essa sua fala vale realmente para todas as mulheres, né, em qualquer espaço, né, profissional ou de vida realmente, né, no nosso país e talvez no mundo, né, assim.
A gente vê muitos casos, né, claros de agressão, seja o tipo, né, que for, mas existem casos muito sutis, né? Isso que você está falando assim, de tá bom, senta aqui, fala aqui a sua ideia, mas não fala muito, né? Ocupa esse espaço aqui que tá bem, né? E ainda você falou também no início que você é mãe, né? Então, sim, como é que você, entrando, desculpa, né, um pouquinho mais aí na sua vida, mas o equilíbrio também, né, de entender, assim, porque isso também eu acho que é uma questão, né, não sei se delicada, porque é uma questão natural, mas sabemos que na realidade, voltando para a realidade, né, a maternidade às vezes, né, não é tão bem vista, né, na política, no trabalho. Sim. Então, como é que você equilibra, né, essa sua vida, né? Equilíbrio é uma palavra forte, né? Tenta! Equilíbrio é uma palavra forte, mas eu entendo que simplesmente eu tenho que participar. Eu já passei por muitas dificuldades, assim, de toda a sorte na minha vida, então, mesmo eu tendo 27 anos, mas o espírito é meio de coroa, então eu não me importo muito com o que as pessoas estão pensando, eu me importo com o dever que eu tenho que cumprir. Então, já teve espaços de eu chegar com a minha filha, e um detalhe, minha filha é uma criança autista, e eu quero ver, assim, quem que vai reclamar comigo. Claro que também não é uma criança criada sem limite nenhum, né? Existem regras que ela precisa aprender para o próprio bem dela, né? Saber ali uma boa convivência. Mas muitas das vezes eu já levei minha filha para reuniões partidárias e, às vezes, forçadamente, mas virava um rodízio de político pegando ela no colo, cuida, alguém dá uma olhadinha que a Luana precisa falar. E é um movimento que a gente precisa fazer, porque é igual o carro, né? Você está dirigindo, você esperar a pessoa te dar passagem, às vezes aquilo dele não vai acontecer. Você tem que ir chegando um pouquinho para frente e forçando para você conseguir passar, porque então tem essa questão de ser mal vista, do preconceito, os espaços não são acostumados com as crianças, mas a mulher precisa se colocar na política, né? E maternidade não pode ser uma coisa feia. Homens estão criados, estão feitos, bem-sucedidos, porque alguma mulher dedicou tempo para ele. E às vezes elas são colocadas num lugar de escolha, né? Ou isso, ou a maternidade, né? Ou o seu trabalho, ou... Então, assim, né, nós homens não passamos por isso. Então, tem uma questão cultural muito forte, né, que vai além da fala, está tudo bem, seja bem-vinda. A prática é muito desafiadora, né? Então, é bom ouvir exemplos, né, ouvir vivências sobre isso. E a gente precisa pressionar. Eu não preciso escolher entre a minha vida acadêmica, que, na verdade, já escolhi muitas das vezes, né, parar com mestrado, essas coisas, mas ter que escolher ou a vida acadêmica, ou a maternidade, ou a política, ou a maternidade... Não, essas coisas precisam coexistir. Os homens foram criados por mulheres, né? E por que ainda tanto preconceito, tanta... Precisa modernizar. A gente pare, enfim, a gente deu à luz às pessoas, ou a gente cria, adota, não me importa. E faz parte, eu não sou menos mulher, menos qualificada por conta disso. E tem também a questão da idealização ainda da maternidade, né? Porque como é que eu vou explicar uma coisa um pouquinho delicada? Mas a mulher tem essa alusão do cuidado. E aí, quando a mulher tá na política, tem aquela idealização assim, ela vai ser aquela fofinha que tá na assistência social, ou aquela fofa que tá pensando na educação infantil. E a gente é fofa, mas a gente tem outros assuntos que consegue se qualificar, em outros espaços que a gente tem embate, e quando a gente se coloca de uma forma mais enérgica, às vezes aquela frustração de, ela não está sendo fofinha o suficiente, ela é mãe ou ela é política, ela é mãe ou ela tem essa postura mais enérgica. E as pessoas... E aí esse trabalho de fazer as pessoas entenderem que o ser humano é complexo, que ele tem várias nuances, né? Que a maternidade é uma parte da nossa existência, mas que a gente tem outros elementos que a gente colabora, que a gente existe, que a gente externaliza e ok, sabe? Luana, pesquisando um pouco sobre você, a gente viu que sua grande bandeira é a inclusão, né? Sim. Você traz isso aí bastante nas suas campanhas, nos seus diálogos, nos seus vídeos e tudo mais. O quão a Cecília, né, sua filha, você falou que é mãe de autista, o quanto ela te ajudou nesse processo a trazer a inclusão para a política, assim? Tipo, como trazer esse debate? A gente está caminhando, a gente está evoluindo ou não? Você acha, como está essa
situação, seu diagnóstico? Assim, a Cecília trouxe muito amadurecimento, porque eu só fui pensar nas pessoas com deficiência através da minha maternidade. Eu não me importava. Era aquela coisa que... Isso é muito comum, né? A gente só reconhece alguma questão quando a gente vive, né? Essa questão, assim, e é bacana. Eu gosto muito de dizer isso, porque às vezes a gente tá num espaço que a pessoa quer lacrar e, pô, eu sou super sofrida porque eu sou mulher, porque eu não sei o quê. Beleza, mas em outros espaços eu também posso ter sido insensível com outras pessoas e eu só consegui enxergar 50 milhões de pessoas no Brasil graças à minha maternidade. E tudo bem. A gente tá em constante evolução e é isso, né? Dá o direito do outro aprender, enfim. E a Cecília trouxe essa luta e de reconhecer que ficou muito difícil. Eu não sinto nenhum cansaço em relação à minha maternidade, algum pesar com a maternidade. Eu sinto tristeza com as coisas que não funcionam, né? Eu vejo que muitas mulheres que não conseguem se cuidar, não conseguem trabalhar, não conseguem sequer se alimentar ou viver por conta de um estado disfuncional, de várias coisas que estão inadequadas. Então a gente precisa fazer esse esforço de colocar essas pessoas no centro da cidadania, com centralidade no orçamento, né? Ser tratada como um cidadão independente da condição, né? Mostrar que todo mundo é diferente. E assim, é claro que a gente tem alguns avanços, mas é melhor do que a realidade há 30, 50 anos atrás, mas nós temos ainda profundos desafios, né? A Lei Brasileira de Inclusão que não é cumprida, vários espaços de preconceito ainda, de segregação, e uma coisa que a gente precisa fazer um esforço para fugir é daquela falsa inclusão, que eu até comentei isso recentemente, porque alguns espaços querem fazer o evento específico para a pessoa, aquele quadradinho, mas, na verdade, a pessoa com deficiência ela tem que ser incluída em todos os espaços. Não tem que ter um cinema específico, um parquinho específico. Tem que a gente fazer esse esforço de a sociedade conseguir aceitar e conviver com aquele que é diferente, porque, afinal de contas, todos nós somos diferentes, né? Isso é viver em sociedade, né? Conviver em sociedade. Incluir é isso, né? Inclusão. Exato. E ensinar esses valores de respeito à diversidade desde a infância é o que a gente precisa, né? E enfrentar essa barreira dessa falsa inclusão que às vezes acontece. Por isso que eu não gosto de nenhuma simplificação, generalização. Escola especial é importante, mas não da forma como querem passar. Ela tem uma importância, mas num determinado contexto. A gente tem que defender a escola regular, a gente tem que defender espaços de consumo de cultura e também de produção de cultura, né, por pessoas com deficiência. E mesmo eu sendo mãe de uma menina autista, me incomoda muito esse movimento que eu sinto acontecer, que tem uma certa glamorização do autismo, né? Virou a deficiência da hora, que todo mundo quer falar, todo mundo quer se sensibilizar, e outras condições vão sendo esquecidas, né? Então, pensar em saúde mental, pensar na diversidade de pessoas, diversidade de mentes, né? Diversas condições, e ter esse olhar, né, da política pública para todo mundo é o que a gente precisa, de fato, defender. Eu estou aqui ouvindo e pensando em muitas coisas para acrescentar aqui ao debate, mas gostaria de perguntar ou te ouvir sobre como você, né, tem esse cuidado com a escuta na sua caminhada, né? A gente está falando muito de inclusão, mas eu acho que isso vem para as relações humanas mesmo, né? Como você se exercita, né, o ouvir ao outro. Isso a gente tem trazido essa conversa aqui porque, né, é muito fácil ir pro eu. Então, como você tem esse caminhar da escuta das demandas, né, da sua família, dos eleitores, das pessoas à sua volta, como é que você faz de novo, eu falei que ia falar o balanço, né, de falar, se colocar, mas também ouvir. É um esforço cotidiano, né? Porque se a gente... É muito fácil da gente se desvencilhar dessa escuta. Então, um constante exercício da gente não esquecer de onde que a gente veio, do porquê que a gente se colocou nesse processo. E a forma de fazer isso, né? Uma das formas, né? É estar no território, é não se desvencilhar das pessoas, e, de fato, conviver. Rodas de conversa são muito importantes, porque, assim, na política tem aquela tradição que aquele que é o bambambam, ele
faz um evento, que fica ali só água, ele durante 4 horas falando do quanto que ele é maravilhoso. E ao invés da gente ter essa estrutura tradicional, a gente tem outros espaços de roda de conversa, às vezes de confraternização, que são espaços onde você, de fato, está convivendo com as pessoas, está recebendo aquele afeto, está dando afeto também, e onde essas demandas vão sendo colocadas. E por ter esse processo de escuta também, vem meu WhatsApp é aberto, todo mundo tem acesso ao meu telefone, é uma coisa super... Porque tem gente que tem... Claro. É que isso não é uma questão de maldade, né? É a questão que realmente o ser humano, às vezes, entra nesse giro de hoje eu tive oportunidade de conversar com pessoas que eu admiro essa pessoa, bem bacana, trabalha, e fica uma conversa baseada no eu. Exatamente isso. Eu 4 horas falando, fico, caramba, ele não deu oportunidade para ninguém falar, né? E ninguém, assim, e aí vira uma coisa automática, mecânica, às vezes, da nossa vida, né? Isso não precisa ser alguém com muito destaque, é nós mesmos ali, com as redes sociais, né? Com a nossa audiência ali de poucas ou muitas pessoas que aplaudem, interagem, é tão fácil esquecer, né? Muito fácil. Do ouvir. Né? É muito fácil. Biscoito é gratificante, né? Ser ouvido é gratificante, mas a vivência do outro tem muito para te enriquecer, né? E essa escuta do outro é onde também vem um choque, que a gente pensa que está num nível ali razoável de discussão, que as nossas pautas estão sendo contundentes, e de repente a gente se lida com uma outra realidade, uma outra pessoa que te impacta, uma outra perspectiva, que é onde te traz para a terra, que é onde aprofunda, qualifica cada vez mais as tuas demandas, o teu olhar, o teu agir. Então, sem contato com as pessoas, sem escuta, ninguém chega muito distante, pelo menos no propósito que a gente tem, né, que é de uma política diferente, que é de um mundo melhor. Então, a gente precisa do outro nesse processo, né? E fazendo um gancho aqui sobre a pergunta do João, a gente está vivendo tempos, né, a gente teve a eleição do ano passado, 2022, tempos de muita polarização. Ainda nesse ano. Verdade, enfim, a gente estava tendo tempos muito de polarização, né, uma coisa muito acirrada, muito ódio, muito preconceito, muito não ouvir o outro, né? E como é a Luana nesse sentido? Você consegue dialogar com alguém que pense totalmente diferente? Você escuta? Como é que esse dia a dia, assim, de militância política? Até assim? porque, né, a gente sabe que, como a gente falou, o biscoito vem também quando a gente é polêmico, né? Sim. Hoje as pessoas estão esperando uma polêmica para poder interagir, aplaudir, xingar. Então, assim, às vezes o diálogo tranquilo, né, ou mesmo o diálogo em si não é tão esperado, tão aguardado, tão aplaudido, né? Então, como lidar exatamente com esse, né? Esquecer um pouco do que as pessoas querem ali ver, talvez, né? Uma polêmica e tentar realmente trazer... Vimos o centro ser muito questionado também nessa eleição, né? Ficou ali num limbo, né? Então, como... Sendo bem sincera, né? Abrindo a minha vida pessoal e também algumas questões... Abre o coração. Que teve, né? No segundo turno, né? Eu caminhei com o presidente que foi eleito, caminhei com Lula, enfim. Mas o meu pai votou no Bolsonaro, faz campanha pro Bolsonaro e é quem olhava minha filha para fazer campanha. Né? Eu acho tão ruim quando a gente ofusca e diminui as pessoas, da gente esquecer outras virtudes que essas pessoas têm, histórias interessantes, porque ela votou numa determinada pessoa ou tem um determinado pensamento. A gente precisa parar de se agredir, né? A gente precisa avançar, até porque nada é esse sistema binário de computador, sabe, 0 ou 1, sim ou não. As coisas não são dessa maneira. E esse preconceito, né, que eu tento combater, dessa simplificação grosseira do debate, essa agressividade, é uma coisa que, em certa medida, também eu sofro, porque, assim, eu sou uma mulher negra, né, do subúrbio, né? As pessoas às vezes já te colocam num lugar, assim, já te esperam algumas posições suas, né, que você fica, tipo, peraí. E assim, eu sei que eu não sou cosplay de negra, sou negra mesmo, nasci lá em São Gonçalo, pobre, tudo direitinho, mas eu sou uma mulher cristã. E, às vezes, por isso, já tem aquela reticência em alguns espaços do quanto de consciência que tem da sua ancestralidade por conta de ser cristão, que ou você tem que ser ateu ou você tem que ser de uma religião de matriz africana, né? E aí tudo bem, só que a gente precisa respeitar a diversidade de pessoas que tem. Em alguns aspectos econômicos eu não necessariamente preciso estar fechada numa caixinha. Às vezes uma outra solução, um outro modelo, enfim. As respostas, tanto no nosso comportamento, na nossa convivência, que a gente precisa estimular essa democracia
democracia saudável, respeitar o outro, entender essa pluralidade, mas na própria gestão a gente tem vários caminhos. Às vezes as pessoas estão mais interessadas em defender a própria tese e aquela ideia enrijecida do que, de fato, se abrir para qual é a melhor solução no momento e tal, mas a gente precisa respeitar o ser humano, entender que as pessoas são diversas, são complexas, que algumas coisas a gente pode concordar, em outras a gente pode discordar, mas o ponto fundamental é que política se faz com todo mundo em que sentido? Porque política é da maioria, é da conversa, é do convencimento, né, na melhor acepção da palavra, e a gente só consegue fazer isso sendo republicano, sendo respeitoso, tendo os melhores ideais. Isso na prática de gestão e na nossa convivência no dia a dia não é razoável. Pessoas brigando, se matando, acabando o almoço de família, tanta briga, porque quer defender candidato A ou candidato B, que ambos são cheios do dinheiro, que ambos têm suas estruturas ali muito confortáveis. Às vezes existe um interesse, né, até de entrar nessa questão da educação no geral, na sua vida, mas também na educação política. A gente está cobrando aqui, né, uma parcela nossa de responsabilidade, mas existe também um interesse, às vezes, né, do político em lidar com a ignorância, né, assim, porque ser questionado ou ter um eleitor um pouco mais, né, atento é um problema às vezes, né? Porque se você não tem o que mostrar ou se a sua fala não condiz com o que você faz, alguém te questionar isso é muito ruim, né? Então, assim, fala-se muito em educação, né, financeira, educação, né, política, educação como um todo, mas na prática essa briga às vezes interessa realmente aos políticos porque não se questiona nada, não se fala de projetos, não se fala de como vai avançar, como transformar esse país num lugar melhor, né, para os brasileiros. Então, assim, como você vê essa fala, né, de que precisamos avançar, mas como você é a prática da falta de investimento, às vezes, né, muitas vezes, né, de investir realmente nessa formação humana. Ó, vou elucidar esse caso com uma bomba, né, já vou jogando assim. Bomba, bomba, bomba! A pauta da segurança pública. Sim. A gente tem um campo que defende, que tem que entrar, que tem que atirar, que tem que acabar, que tem que não sei o que ninguém sofre na favela. E, para mim, essa tese está errada. Mas a gente tem um lado também que parece que a favela é um playground maravilhoso, que os meninos são ótimos e ninguém sofre. E são simplificações grosseiras e absurdas, né? E não levam para a verdadeira resolução do problema. Eu, né, como eu já falei aqui 300 mil vezes durante esse podcast, eu sou de São Gonçalo, sou do subúrbio, enfim, todos os perrengues do subúrbio que puderem imaginar, a gente sempre viveu. Mas o pobre, ele é persistente, ele é resiliente e vai avançando de vida, daí ele sobe uma laje, ele sobe um terreno, ele mura um negócio, sempre tem a famosa feijoada, né, porque junta vizinho, parente, não sei o quê, sobe a casa. E aí a pessoa que tinha um terreninho, né, simplesinho, constrói uma casa bonita, bacana, vai na Leroy Merlin, vai sei lá onde, compra um monte de coisa e fica bem. Aí vem o poder paralelo, coloca um impedimento na rua, coloca uma barricada ali. A casa que, sei lá, tá valendo 300 mil, que a pessoa investiu tanto, tá valendo 25 mil. A pessoa não pode receber um delivery, não pode receber visita, não pode fazer uma festa de aniversário, vive totalmente cerceado ali em função, né, da organização que tá ali no local. Aí alguns segmentos, né, às vezes progressistas, né, que é um campo amplo, mas alguns segmentos mais radicais falam assim ali, tá vendo? Ó, o pobre ele é burro, ele é fascista, ele é... Pelo amor de Deus. Total insensibilidade com as pessoas. Né? É uma realidade muito dolorosa. Né? Você fala tanto da pauta da mulher, mas tem muita menina que precisa sair corrida porque o bambambam lá cismou com ela e se não tirar ela de lá, ela vai ser abusada. Entendeu? Da mesma forma como de um outro, né, da outra perspectiva, o nosso policial, ele é pobre, o nosso policial geralmente ele é um cara não branco, enfim, ele não mora em bons locais, ele sofre também com diversas coisas, às vezes ele é expulso do próprio local, tem família, às vezes os filhos estudam na escola pública. Se ele tira a farda, a realidade é muito parecida daqueles que, né, que ele quer. Então, assim, eu estou usando um exemplo aqui que, na verdade, não se esgota, teria vários outros elementos para eu pontuar, mas o fato é que essas simplificações grosseiras empobrecem o debate e, para quem tá numa determinada hegemonia, ali é muito interessante. É muito bacana falar que a favela só tem gente que não presta, que dá para tirar. Para quem detém essa pauta, né, e tem o seu poder político consolidado nisso, é muito interessante. Mas para quem diz defender o negro favelado, a mulher, e ficar pintando a favela como se fosse um paraíso, como se não tivesse gente envolvida,
também é muito interessante, né? E quando a gente está no meio ali do caminho, que é o meio do contraditório, que é o meio do debate, que é o meio da estatística, que é o meio da escuta, né? De você, de fato, dar o espaço ali para as pessoas falar, esse meio não serve. E assim, essa falta de educação, ela é proposital e ela quer conduzir essa situação de polarização para quem conseguir gritar mais alto, conseguir perpetuar o seu poder. Mas a gente precisa sair disso. O Brasil é muito complexo, a realidade Como é muito você escolheu não participar disso? Porque, assim, pra mim seria muito mais fácil se eu me apegasse num discurso desses, assim. Porque eu sou mulher, eu sou negra, eu sou mãe, eu poderia O marketing funciona, né? Funciona, né? Eu não sou besta, né? A gente sabe o que funciona, o que não funciona, mas a gente tem que ter algum mínimo de critério e de fidelidade às coisas a quem a gente é. Né? É claro que a política às vezes pede movimentos difíceis, a gente às vezes precisa endurecer, precisa ser estratégico, né? Às vezes a gente precisa amadurecer um pouco, mas não ao ponto de se desvencilhar dos seus ideais. Eu não consigo olhar para pessoas humildes da minha família e dizer que essas pessoas são fascistas, né? E tá lá no microfone, vocês são fascistas, né? Eu não consigo olhar para policiais militares que eu conheço, da minha família e tal, e dizer, você sei lá de quê. E eu penso que, assim, tanta coisa acontece. Se a gente está vivo, se a gente tem que estar fazendo alguma coisa, tem que ter algum propósito. Enriquecer por enriquecer, ter poder por ter poder. Poder, ele tem que ter alguma finalidade, ele não pode ser o fim em si mesmo. Se eu precisar usar de instrumento de mentira, de manipulação, pro meu poderzinho, pro meu minifeudo, pra mim, isso não faz sentido. É melhor eu ir pra um reality show, alguma coisa, ver se eu ganho 1,5 milhão, mas... Pois é. Que bom, continue assim. Muitos Big Brothers, né? Luana, você estava falando dessa questão do ego, da vaidade. A gente está falando dos valores humanos, realmente, que estão por trás da política, porque a política é feita de gente. Sim. Né? De pessoas humanas que erram e tudo mais. Como você vence isso e como a Luana católica, o cristianismo, te ajuda a fazer política? Você acha que tem essa visão da palavra, essa visão religiosa, ela influencia na hora de fazer política? Como é que feito para você? Eu não uso... Como também não transformar, né? Também agregando um pouco. Exatamente. Não transformar a religião em palco, né? Porque às vezes não, muitas vezes isso acontece muito, né? Assim, é claro que as pessoas se identificam às vezes com uma pessoa que prega parecido, mas como não manter essa linha, digamos assim? Eu tento sempre fazer mesmo aquilo, tentar fazer aquilo que Jesus ensinou da sua mão direita, não saber o que faz a tua mão esquerda, tem que separar o que é caridade, o que é política pública, e aí quando eu tô na pastoral não tem post no feed, quando eu tô na igreja, às vezes fazendo serviços que não são relacionados à fala, que não são relacionados a púlpito. Eu tenho uma excelente relação com o meu pároco, com outras pessoas da pastoral, mas eu tento manter esse espaço das pessoas verem, tipo, quem tá ali é a mãe da Cecília, e quando eu tô em campanha, né, eu continuo indo à missa, porque é um preceito da igreja, mas eu sento no último banco, eu quero ali participar da homilia, eu quero participar da Santa Missa, eu penso que a religião é para te transformar em alguém melhor. Então, eu não posso ficar tendo a minha fala política, vote na católica, vote na vida, vote no... Não, a pessoa precisa votar em mim porque ela sente segurança que em diversas partes, né, que dizem respeito à vida coletiva, que eu vou ter capacidade ali de ser assertiva, de contribuir para a transformação. Mas eu não posso, no meu discurso, o tempo todo ficar baseando na fé. Então, assim... Eu mostro, todo mundo sabe que eu tenho uma fé, mas eu vou falar de inclusão, eu vou falar de mobilidade, eu vou falar de orçamento, eu vou tentar falar de política pública. E se o verdadeiro cristão, né, ele precisa seguir que ele tem que separar as árvores pelo fruto. Saber reconhecer essa árvore através do fruto. Então não preciso ali ficar enfatizando o tempo todo, ficar fazendo aquela apelação, só postar foto rezando, tirar foto fazendo o terço. Enfim, eu tenho que mostrar que eu sou uma boa pessoa, não com esse apelo ali à religiosidade, mas nas minhas práticas, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa íntegra, preocupada ali com o bem comum. Eu penso que é mais ou menos esse o caminho que eu tento seguir.
É muito bom, e assim, eu fico ouvindo e pensando como nós podemos somar, né, esse debate, conseguir transformar de fato essa realidade, como fazer com que as pessoas vejam isso. Você acha sugestões da educação? É o Sim. caminho, né, um pouco como é que é a educação na sua vida, na sua trajetória? Educação é o caminho, porque a gente, em 2022, tivemos também outros candidatos que já fizeram esse apelo católico e que a pauta de deputado era o catolicismo. Era a igreja. E, assim, não vou citar nomes, enfim. Mas a campanha da pessoa foi visitando igrejas e tocando violão. Não pode. E muita gente que votou nessa pessoa votou mesmo de bom coração, votou por acreditar e pode, né, tem grande tendência a sofrer uma grande decepção. Deus queira que não, mas pode acontecer. E aí a gente precisa educar as pessoas, ter esse processo de educação, de formação, entender que quando a gente está colocando uma pessoa para estar num cargo público, não é porque é nosso amiguinho, não é porque é bonitinha, não é porque adotou criança, nem é porque é mãe de autista. Nem é por isso, porque ser mãe de autista por ser mãe de autista, pra quê? O que eu vou conseguir agregar para a coletividade? Eu enfatizo a minha maternidade atípica porque eu saí de um ponto de me interessar por uma pauta que eu não me interessava e eu tento ali escutar, ter mais qualificação, escutar quem já está nessa pauta há muito tempo, busco artigos e tal, eu tento me qualificar. É por isso que eu me coloco numa posição de ser mãe atípica. Agora, votar na mãe atípica porque é mãe atípica, votar no cristão por ser cristão. Então, a pessoa precisa entender que a gestão pública, que a política é uma coisa muito séria. E da mesma forma que sei lá, a gente tem amigos, mas nem todo mundo serve para fazer negócios. A gente tem diversas situações que a gente separa o pessoal, o familiar e que não se mistura com o profissional. Da mesma forma, precisa ser para a política. Se você gosta dele porque ele é católico ou ela é católica, vai na missa, vai no evento lá, confraternização, vai para Aparecida, todo mundo se abraça, mas política é coisa séria e não dá para uma pessoa ficar usando ali a capa da religião e a gente não sabe o que ela pensa sobre diversos assuntos, a pessoa não assume compromisso, não tá ali colaborando, daqui a pouco tá lá aumentando a sua taxa de luz, tá fazendo um monte de coisa ou tá sendo irresponsável com as contas, né, achando que vai brotar dinheiro do chão. Então é um processo de educação. São pessoas que investem muito no carisma, né, nas características que ela tem, que podem gerar alguma identificação com o eleitor, porque o eleitor também é humano, faz né? parte do show. A gente fala do político humano, mas também o eleitor é humano. Então ele se identifica com aquela característica, o fato dele ser católico, o fato de ser mãe, enfim. E aí acaba que o projeto, né, assim, a base de, tipo, vamos resolver. A gente tem um problema de segurança pública muito grave no Rio, né? E como resolver? Então, esse tipo de debate fica uma coisa muito ali durante, quando acontecem as operações, a gente tem esse debate muito grande, mas na hora do vamos ver da eleitoral é muito do, o cara é gente boa, o cara é legal, o cara é pastor, enfim, e acabando que o assunto que importa, né, para mudar, transformar a vida das pessoas, fica muito na porta de fora, assim, fica do lado de fora. Exatamente. Eu queria te perguntar um pouco sobre os exemplos, né? Qual a importância de bons exemplos, talvez, na sua trajetória e para construir esse caminho, né? De ver que é possível, né? Existe um caminho aí na nossa construção através do exemplo, né? Como se identificar com esse universo político, às vezes vendo pessoas completamente diferentes da sua realidade, mandando e desmandando. Então, um pouco na sua vida, na sua trajetória, mas também generalizando, né, a questão dos exemplos a se seguir ou não. A questão, uma pergunta assim, difícil, muito profunda e tal. Mas a gente tem exemplos de toda forma, né? Exemplos de força que a gente lida na nossa família, de pessoas que superaram, eventos de pessoas também que, enfim, não são referência para seguir. E a política também tem muito isso, né? De quem a gente às vezes sofreu na mão de certas pessoas, o que não fazer. A gente tem outros exemplos também bem-sucedidos de pessoas que conseguiram ascender. Eu acho que o que eu tento me agarrar um pouco é quem consegue conciliar alguns aspectos importantes da qualificação, que eu não abro mão, né, de, enfim, ser uma pessoa com bons ideais, mas a pessoa que ali no bastidor a gente consegue ver ainda esse sentimento, né, essa parte humana, porque o bastidor político, né, os espaços de decisão são espaços muito
cruéis, assim, onde a gente passa com muita decepção. Quando a gente se filia, quando a gente vai participar, a gente vai para uma outra ideia. E depois o bastidor, ele é bem assustador, acho que é um dos elementos, assim, que pode te fazer recuar se você não tiver estômago. Mas também tem aquela pessoa que é honesta de verdade, que sente compaixão pelas crianças de verdade, que trata o funcionário mais simples, com respeito, com integridade, e são esses pequenos flashes de humanidade que a gente consegue ver em algumas pessoas, que vai fazendo a gente respirar sabe, se agarrar em uma show, luz. Né? O show não precisa estar ali todos os dias, né? São esses pequenos exemplos, né? Essa realidade da vida, né? Que mostra muito quem somos, né? O que eu posso dizer? Quando a pessoa tá dando show, que ela é totalmente o contrário. Grandes chances. Olha, quando a pessoa fica, não sei o que não uso droga, geralmente usa droga. E a coisa da... Adoro, é isso. E a coisa do bastidor, né? A política é feita nos bastidores, né? E não é uma coisa negativa, né? O púlpito, digamos assim, ali, aquele momento, né? De todo mundo estar se vendo e debatendo, é o show, né? É o final de um projeto, às vezes que passou meses, anos, dias numa discussão de bastidor, né? Então a gente esquece que não é chegar ali e fazer um discurso bonito, é entender o quanto aquela pessoa está ali todos os dias, né? Sim. Porque às vezes ela deixa pra ir no único dia que tem a votação, faz um discurso lindo e vai embora e só volta na outra semana, né? A trabalhar, digamos assim, né? Assim, ver como que essa pessoa constrói política. A gente vê pessoas que constroem grupos em cima do dinheiro. A gente vê pessoas que, enfim, fazendo covardia, usando a falha econômica das pessoas, na fragilidade econômica para poder ter vantagem ali, fazer coerção. E a gente tem pessoas maravilhosas, a gente tem lideranças incríveis, a gente tem pessoas que partilham conhecimento, né? A gente tem pessoas que têm várias tarefas, não conseguem estar disponíveis o tempo todo, mas quando estão com tempo de qualidade, que dão atenção para os grupos, que estão pensando nas próximas gerações. Então tem muito exemplo ruim, mas tem uma galera bacana, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Ter o nosso bastidor com a melhor qualidade possível e entender que você tá lá você tá na urna, você tá naquele grande evento, é fruto de toda uma construção, de formação de grupo, de formação econômica, de discussão, de trazer pessoas. E política é relação, né? Não é uma parte da... Não, é relação. O momento ali da eleição, do grande evento, é o resultado final. Política é ir na casa, é perguntar se tá bem, não por interesse, não só por isso, mas porque a gente só constrói grupo com quem a gente confia, com quem a gente admira, a gente distribui poder e amplia poder com pessoas que a gente acha que são competentes, que têm potencial. E nesse momento, né, os seres humanos não são caixas de madeiras, né, não são ocos, por dentro tem sentimentos, tem histórias pregressas. Em muitos momentos eu fui encorajada, em muitos momentos outras pessoas conseguiram perceber um dia que eu estava mais triste, um dia que eu estava insegura, e me fortaleceram, e eu também fortaleço outras pessoas, e é esse processo, são os livros, é o conhecimento, mas é esse trato com o ser humano, né, essas relações bem fortalecidas que geram esses bons resultados e fazem a gente avançar. Pois é, Luana, quero falar só para finalizar, que o nosso podcast está se encerrando agora, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. O sonho é uma característica humana, né? Um desejo humano, todo mundo temos sonhos, eu, João, você. E qual o seu maior sonho na política? Conseguir transformar alguma coisa, né? Tem a música da Mercedes, que eu nunca vou cantar aqui, porque enfim, né, não é esse o talento. The Voice é outro programa, gente. É outro programa, né? Mas solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía e sola sin haber hecho lo suficiente. Então, assim, a gente não vai poder transformar tudo, a gente não vai poder fazer tudo, mas se no momento da minha morte conseguir passar um flash, aquelas últimas imagens que dizem que acontecem antes de ir embora, mas se alguma dessas imagens for uma imagem gratificante, que eu conseguir mudar em alguma coisa a vida das pessoas, esse é o meu maior sonho. Não porque é o meu nome, que eu quero um instituto, a rua, Luana Mota. Não, mudar é para além de ficar tratando política pública como pet. Tipo assim, isso aí fui eu que criei, isso aqui é meu. Não, o sonho é de fazer algo de bom e saber que algo que você fez de bom encorajou outras pessoas e que se torna uma corrente do bem.
né? Se tornam vários corações esperançosos, corajosos e inflamados de coragem, de vontade de saber, de fazer, e estão ali unidos no mesmo ideal, e que aquilo dali vai se multiplicando. Esse é o meu sonho. O mundo perfeito não existe, eu não sei quando eu vou morrer, espero que daqui a uns 80 anos pelo menos, mas saber que um dia eu ir embora e que eu consegui colaborar em alguma coisa para a vida de alguém ser melhor, esse é o meu sonho. Poder, aquela frase clichê, mas que é verdade, ter um mundo melhor para minha filha, para a criançada, tudo isso que a gente vive, de difícil, poder ser passado. Ótimo. Valeu. Sigamos em frente. Obrigado. Luana, obrigado aí. Desculpa pelo perrengue aí do... Nada, gente. Muitos perrengues. Obrigado. Será que a gente tem essa foto? Mostra aí, mostra pra câmera aqui na frente. Olha, vamos ver se dá um zoom ela aqui. Veio aqui de Pois carona. ela veio de comida ali. Carona ali, pois é. Verdade. A gente vai acabando esse programa com a Luana Mota, nossa convidada de hoje. Eu sou o Rafael. João. E esse é o nosso podcast Pod Polis, qualquer lugar é lugar para falar sobre política. Valeu. Valeu.